Bem-vindos a mais um episódio do Saúde em Pauta, o podcast do jornal Infonorte. No programa de hoje, estamos recebendo a doutora Luciana Diamantino, cardiologista. Doutora Luciana, é um prazer tê-la conosco. Gostaria que nos contasse um pouco sobre a sua trajetória na medicina. Bom dia, Fabiano. Obrigada pelo convite. Bom, minha trajetória na medicina, na verdade, né, ela é um pouco extensa. Sou filha de pais médicos, né? Então, Dr. Noácio Diamantino, doutora Thais Diamantino, são conhecidos aqui na cidade, cardiologista e pediatra. Acompanhei a medicina de perto, né, por toda a minha vida. Desde criança, a gente ia nos ambientes hospitalares, né, no consultório, e a gente acaba ficando muito envolvido, né, nessa área. Então, quando a gente foi fazer vestibular, não tinha dúvida de que área que a gente ia seguir, né? Fui para né, fiz medicina. Sou formada pela Faculdade de Ciências Médicas de Belo Horizonte e fiz todo o processo também de especialização lá em BH. Então, eu fiz clínica médica no Hospital das Ciências Médicas também, cardiologia no Hospital Veracruz e a parte também de ecocardiografia, né, que são exames cardiológicos, no Hospital Socorro e no Hospital Veracruz em Belo Horizonte. Assim que formei, já retornei para o Mundo Espaço para a gente começar a atuação na nossa cidade. Perfeito. Doutora, vamos começar o nosso bate-papo aqui hoje, que realmente a senhora tem muito conteúdo, muita informação para os nossos ouvintes e telespectadores. Prevenção das doenças cardiovasculares. Quais fatores de riscos modificáveis são mais importantes na prevenção? Bom, então, dentro dos fatores de risco de doenças cardiovasculares, a gente tem a hipertensão arterial, diabetes, obesidade, sedentarismo e tabagismo. Certo. Então, são grandes doenças aí, base de várias complicações cardiovasculares, como infarto, AVC, e acaba que o foco nosso principal é sempre tentar fazer o diagnóstico precoce dessas doenças para a gente conseguir, de fato, atuar antes que elas desenvolvam algum tipo de problema mais grave. Perfeito. Como a educação pública pode reduzir as doenças cardíacas? Bom, a gente sabe que hoje, né, atualmente, a gente depende muito do SUS para a gente conseguir fornecer um amplo atendimento à população brasileira. Né? Então, a parte de informação, de educação pública, né, está envolvida nesse processo. Correto. Então, uma das coisas que a gente tem que preocupar hoje em dia, ainda mais com as redes sociais, é sempre oferecer informações, sempre disponibilizar informações sobre as doenças, sobre o que a gente pode fazer para atuar, para poder envolver os pacientes mais na prevenção, no diagnóstico precoce das doenças, além de programas de saúde pública, né? Então, nas unidades básicas de saúde, a gente tem vários tipos de programas, de formas de ensino. Então, os alunos das faculdades, eles fazem muitos trabalhos nas unidades básicas de saúde, envolvendo o ensino à população, né? Dando aula, fazendo programas, projetos com os grupos, né, dos pacientes ali das unidades básicas de saúde, que acaba que ajuda a gente nessa parte inicial, né, de tratamento, diagnóstico precoce das doenças. Lá na ponta, né? Lá na ponta. Tudo bem. Há exemplos de políticas públicas bem-sucedidas nesse combate? Exato. Esse é um dos processos, né, que a gente faz. Então, a gente que tem aí, atua na parte de ensino, a gente sabe que nas faculdades de medicina a gente tem as aulas que envolvem as unidades básicas de saúde, e nessas aulas os alunos eles são muito envolvidos na parte de desenvolver estratégias, desenvolver aulas para conscientização da população. Então, são vários tipos de aula, vários temas que os alunos envolvem, dando aula mesmo para as populações, né, nas unidades básicas de saúde, tentando ampliar aí o envolvimento da unidade, o leque da comunidade, ensinar a comunidade a vários tipos de doenças. Professora Luciana, como estruturar iniciativas comunitárias para promover hábitos saudáveis? Bom, alguns dos projetos que já tem, né, na cidade é esse desenvolvimento de aulas, de palestras, mas atividades interessantes também são esses programas de exercício físico na comunidade, então programas de caminhada, esses programas que as prefeituras têm hoje, né, da academia a céu aberto, são ótimas, mas a gente tem que ensinar também como que as pessoas vão utilizar aqueles aparelhos, porque às vezes as pessoas chegam lá nas academias abertas e não sabem o que elas devem efetuar. Então, a gente precisa, sim, fazer um ensinamento, né? Ensinar essas pessoas como utilizar esses aparelhos, fazer os exercícios corretamente, para poder a gente conseguir divulgar e ampliar o hábito de exercício físico na comunidade.
Qual o papel dos cuidados primários na identificação precoce de riscos? Bom, aí é excepcional, né? Então a gente precisa da unidade básica de saúde, da atenção básica e, né, no nosso dia a dia também no consultório, nas consultas de check-up, aquela identificação precoce. Então o paciente, as pessoas têm que entender que a partir de 40 anos de idade, pelo menos, a gente precisa fazer hábitos de controle anual, check-up anual, né? Para a gente verificar se a medida da pressão está correta, se está aparecendo algum sinal, sintoma, porque se a gente espera o aparecimento de algum tipo de sintoma, às vezes a gente detecta doenças já num estado mais avançado, que fica difícil, a gente fica correndo atrás, né, de melhorar os pacientes. Então, o que a gente precisa entender hoje é que a gente precisa atuar antes da gente desenvolver sintomas. Então, se a gente tem um sedentarismo, a gente precisa tentar corrigir o sedentarismo. Se o paciente já está sobrepeso, a gente tem que começar a tomar cuidados para que evite chegar em sobrepeso, em obesidade mórbida. Então, a gente tem que entender que a gente tem que começar pelo básico, o paciente ainda sem sintomas. Impacto do estilo de vida na saúde cardiovascular. Como pequenas mudanças no dia a dia beneficiam o coração? Bom, uma das coisas que a gente tem muito hoje é o sedentarismo, né? Então, a gente fala que pequenas atitudes já melhoram o paciente nesse aspecto. Por exemplo, subir pequenos lances de escada ao invés de usar o elevador, andar pequenas distâncias, ser mais ativo no seu dia a dia, já são atitudes que melhoram um pouco, né, que beneficiam o risco cardiovascular. Além disso, né, como cardiologista, a gente deve sempre estimular a realização de práticas de atividade física. Então, o que a gente recomenda é pelo menos 30 minutos de atividade aeróbica por dia, ou seja, 30 minutos de caminhada. Mas não é uma caminhada que eu vou ali no centro resolver umas coisas. É aquela caminhada de estou fazendo de fato uma atividade física. Então, existe um passo que é um pouquinho mais apressado para a gente de fato considerar como exercício físico. Doutora, de que forma fumar e consumir bebida alcoólica afetam a saúde cardiovascular? Bom, hoje já são bem estabelecidos que tanto o cigarro quanto o álcool são produtos, né, que são inflamatórios para o organismo. Certo. Então, eles promovem uma inflamação do endotélio, que é a parte interna das artérias, e isso predispõe à formação de placas de gordura. E essas placas de gordura que levam à formação, né, ao resultado de infarto e AVC. Então, hoje a gente fala que hábitos saudáveis, né, a gente tem que realmente cortar tabagismo e reduzir o álcool ao mínimo possível. Quais práticas culturais podem ser ajustadas para um coração mais saudável? A realização realmente, né, de atividades físicas diárias, se possível, uma alimentação mais saudável, rica em fibras, ômega 3, né, peixes, oleaginosas, frutas e verduras, e hábitos mais saudáveis, né, como a cessação do tabagismo, a redução do consumo de álcool, e a atividade física é o primordial. A importância da detecção precoce. Quais avanços tecnológicos auxiliam a detecção precoce? Bom, hoje a gente tem um avanço tecnológico muito grande na medicina, então temos aí uma ampla gama de exames à nossa disposição para a gente detectar doenças precoces. A gente tem a forma de ultrassons, então a gente tem uma forma de ultrassom das carótidas, que são aqui das artérias do pescoço, que a gente consegue detectar precocemente pequenas alterações na estrutura das artérias, que mostram para a gente o surgimento de placas de aterosclerose. Com essa avaliação, a gente consegue predizer o risco cardiovascular do paciente, estimar a probabilidade desse paciente vir a ter algum tipo de evento cardíaco, como infarto e AVC, e com isso a gente consegue usar medicações de uma forma mais rigorosa, indicar um tratamento mais agressivo e, às vezes, conseguir evitar esse tipo de eventos. Como ampliar a conscientização sobre exames preventivos? Aí é realmente usando a informação do paciente. Então, a gente tem que entender que a partir de 40 anos, né, se a gente, em pessoas normais, antes até, se o paciente tem algum familiar com histórico de doença cardiovascular precoce, né, histórico de parentes homens com doença, né, histórico de infarto, com menos de 55 anos, mulheres abaixo de 60 anos, a gente já orienta uma avaliação, um check-up a partir dos 30 anos de idade. Então, a detecção precoce de doenças envolve o paciente ir no consultório médico, fazer uma avaliação mesmo sem sintomas. É dessa forma que a gente detecta o paciente de uma forma precoce.
porque a partir do momento que o paciente já tem sintomas, ele já tem uma doença estabelecida, ele já vai ter problemas mais significativos. O que pode acontecer ao ignorar sinais iniciais de problemas cardíacos? Bom, aí a gente já fala do paciente realmente que tem doença, que tem evento, e são os pacientes que muitas vezes a gente vê na internação hospitalar, que eu acompanho pacientes na Santa Casa, são os pacientes que chegam já com quadros de infarto e com AVC que às vezes poderia ter sido evitado há mais tempo. Então, qualquer sintoma cardíaco, seja palpitação, dor no peito, angina, em mulheres, até uma dor no estômago, aquela azia, pode ser sinais de doenças cardíacas. Então, a partir do momento que a pessoa tem sintoma, ela já tem que procurar um atendimento médico para a gente fazer essa avaliação inicial, detectar se o paciente tem algum problema já inicial, porque se a gente não trata das formas iniciais, a gente vai tratar o paciente já com infarto agudo, o paciente já com AVC, que já são condições mais graves mesmo. Doutora, qual a importância dos check-ups de rotina? Bom, é o que a gente, né, é isso que a gente tem conversado. Então, o check-up, ele é extremamente importante para a gente fazer essa avaliação inicial, essa avaliação precoce dos pacientes. Perfeito. Então, a gente recomenda, né, o check-up a partir dos 40 anos, de forma anual, para a gente fazer medida de pressão, examinar, identificar se o paciente tem algum sinal de alarme, algum fator, algum histórico familiar que a gente precise levar esse paciente, acompanhar esse paciente um pouco mais de perto. Né? Pacientes com histórico familiar positivo para doenças cardíacas, a gente tem que, às vezes, fazer esse check-up a cada ano, né? a cada 6 meses. Se a gente detecta que tem um histórico familiar de doenças genéticas, aí o nosso screening de avaliação já vira uma coisa mais intensa, a gente tem que fazer exames mais específicos, talvez até mesmo exames genéticos, dependendo da doença familiar. Então, a detecção precoce, né, o check-up, ele está aí exatamente para a gente tentar pegar as doenças antes do paciente ter algum sintoma. Vamos lá, um dado muito importante também. Nutrição e dieta para um coração saudável. Como a dieta mediterrânea se compara a outras dietas? Bom, na cardiologia, a dieta mediterrânea é uma das mais bem estudadas, mais embasadas que a gente tem, que envolve a alimentação com frutas, verduras, oleaginosas, azeite e, em termos de carne, preferencialmente o peixe, que que são alimentos ricos em ômega 3. Então, é uma alimentação que tende a ter muitas fibras, muitas vitaminas. A gente consegue utilizar, alimentos que são realmente mais saudáveis e evita, alimentos que fazem uma inflamação crônica do corpo. Então, a gente tem um benefício maior do ponto de vista cardiovascular com esse tipo de alimentação. Qual a importância da hidratação na saúde cardiovascular? Bom, a hidratação ela está importante na saúde de uma forma geral. Né? Na saúde cardiovascular especificamente, a gente acaba que aumenta, a gente consegue de uma forma assim lubrificar os vasos sanguíneos. Então, o sangue ele fica um pouco mais viscoso, ele tende a fluir de uma forma mais adequada nas artérias e com isso, a gente consegue ajudar, facilitar, evitar a formação de placas de gordura. Como a desinformação sobre dietas pode prejudicar o coração? Bom, o que a gente tem visto hoje, o surgimento de vários tipos de dietas diferentes, algumas dietas às vezes muito restritivas. Então, as pessoas fazem uma dieta da moda, que é extremamente restritiva em vários aspectos, e o mais importante é que com essa restrição a gente impede a alimentação adequada de várias fontes de vitaminas. Então, às vezes, o que a gente vê é que por mais que essas dietas muito restritivas promovam um emagrecimento legal, elas promovem também um déficit nutricional muito importante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de alimentação, ficar sempre de olho, ter um acompanhamento adequado com o nutricionista e, se possível, também com o cardiologista, para a gente ter certeza que as coisas estão evoluindo bem. Doutora, há superalimentos especialmente benéficos para o coração? Bom, a gente chama de superalimentos, são alimentos que têm poderes saudáveis para o organismo. Então, dentre eles, a gente tem as nozes,
Outras oleaginosas também podem ser incluídas. A gente tem a chia e principalmente as frutas vermelhas. Então, morango, blueberry, aquela cranberry, né, mirtilo, são frutas que têm um potencial antioxidante muito importante. Então, esses componentes antioxidantes ajudam a diminuir a inflamação do organismo e, com isso, né, tem uma ação de prevenir, né, ajudar no combate aí às doenças cardiovasculares. Como tornar dietas saudáveis mais acessíveis financeiramente? Bom, então para a gente tentar fazer essas dietas mais acessíveis, a gente pode estimular realmente o uso das frutas e verduras que são de época, né? Então a gente sabe que tem uma sazonalidade do que a gente tem de produtos no mercado e sempre estimular os pacientes a usar os produtos mais naturais possíveis, né? Frutas, legumes, verduras, sempre às vezes verificar, né, no microambiente das pessoas, no comércio local, que a gente acha muita coisa boa no mercado. Então, estimular realmente uma alimentação quanto mais saudável, quanto mais natural, melhor. Hora de uma pausa rápida. Em instantes, seguiremos com o nosso bate-papo aqui no podcast Saúde em Pauta. Na MedLife, acreditamos que cuidar da sua saúde é essencial para uma vida plena e feliz. Contamos com uma ampla gama de especialidades, sempre pensando no seu bem-estar e oferecendo um atendimento personalizado. Além disso, com o nosso cartão MedLife, você tem acesso a condições especiais e um atendimento ainda mais acessível. Atuamos em Varzelândia e região. Agende sua consulta e experimente o cuidado diferenciado que podemos te oferecer. MedLife, sua saúde ao alcance de todos. Obesidade e doenças cardiovasculares. Doutora Luciana, como fatores emocionais influenciam obesidade e saúde do coração? Bom, hoje a gente sabe que a obesidade ela é uma doença multifatorial. Entre elas, né, está envolvida em vários processos do sistema nervoso central associado a depressão, transtornos de ansiedade. Então, nesse aspecto, o transtorno de ansiedade, ele envolve o paciente que pode desenvolver distúrbios de compulsão alimentar, que são a base da obesidade. Certo. Eu tenho uma pergunta também aqui interessante nesse sentido. Quais complicações cardiovasculares são mais comuns na obesidade? Bom, o paciente obeso, ele tem uma predisposição maior ao desenvolvimento de hipertensão arterial, de diabetes e, com isso, desenvolve mais quadros de infarto e AVC. Certo. Exercícios para a saúde cardiovascular. Doutora Luciana, quais exercícios são mais eficazes para diferentes idades? Bom, a gente sabe que para benefício cardiovascular, a gente tem benefício tanto dos exercícios aeróbicos quanto dos exercícios de força muscular, de resistência. Né? Então, a gente recomenda realmente a realização de atividades de força, né, como musculação, pelo menos 2 vezes na semana, e a parte de exercício aeróbico normalmente de 5 vezes por semana, tentando fazer um tempo de 150 minutos por semana, que daria esse cálculo pra gente de 30 minutos diários. Aí, em termos de idade, a gente vai variar. Para crianças e adolescentes, né, a gente libera aí a realização de esportes, né, principalmente esportes de grupo, vôlei, futebol, tudo que eles quiserem. Para pessoas mais idosas, a gente tende a preferir exercícios de menor impacto, né? Então, para os idosos, o Pilates é um tipo de exercício de força, de resistência muito interessante. É um exercício normalmente assistido por um fisioterapeuta, um educador físico, né? Então, acompanhamento, né? Um acompanhamento, exatamente, um acompanhamento bem interessante. E a parte realmente de exercício aeróbico, a gente pode utilizar tanto a caminhada, né? Que para os idosos é um exercício interessante, e até mesmo a hidroginástica, né? A gente acaba que faz um exercício aeróbico interessante com menor impacto para os joelhos. Então, pacientes que têm algum distúrbio de locomoção, que têm uma queixa realmente nos joelhos, são exercícios bem interessantes. Como a variação na intensidade dos treinos beneficia o coração? Bom, o coração ele está aí disposto a fazer todo tipo de exercício que a gente quer, né? Certo. Então, exercícios que fazem esses aumentos mais intensos e diminuem, né, que são os treinos HIIT, né, que hoje em dia está bastante na moda, eles são muito interessantes. Então, essas grandes variações de frequência cardíaca, né, então, são exercícios normalmente de curta duração, mas com alta intensidade, a gente realmente ajuda a jogar o coração para um estímulo mais intenso, fazendo pausas pequenas logo em seguida. E isso estimula o coração a deixar ele realmente mais ativo, e com isso a gente acaba reduzindo o risco cardiovascular dos pacientes. Professora, qual o impacto dos esportes coletivos na saúde cardiovascular? Bom, os
são ótimos, né? Os exercícios e os esportes coletivos, além de estimular os pacientes a realmente estar ali praticando algum tipo de exercício, ajuda também com a redução do estresse, né? Então, a realização hoje, a gente tem também o beach tênis, que ficou muito na moda, vôlei de praia, né? O tênis também, além de vôlei, futebol, são formas da gente manter os pacientes ativos, né? A gente tem que lembrar que só o futebolzinho do final de semana a gente não pode deixar só nele, né? Então a gente tem que fazer o exercício de força, fazer o exercício aeróbico e deixa lá o futebolzinho do final de semana, a peladinha, para ajudar o paciente, para ter essa felicidade, né? A socialização com outras pessoas também, que é de extrema importância. Luciana, como adaptar atividades físicas para quem tem restrições de saúde? Bom, então a realização da atividade física, nesses casos com restrição da saúde, elas devem ser monitorizadas e programadas. Né? Então, na parte da cardiologia, a gente tem os programas de reabilitação cardiovascular, que a gente utiliza muito para pacientes pós-infarto, pacientes que tiveram internados, pacientes com insuficiência cardíaca. Então, são exercícios orientados por um fisioterapeuta, acompanhados, a gente monitora o coração durante esse tipo de exercício, para daí a gente realmente ter uma maior segurança com eles. A importância do sono na saúde cardiovascular. Doutora Luciana, existe um tempo ideal de sono para proteger o coração? Bom, os estudos hoje falam, né, recomendam-se que o tempo mínimo de sono para um adulto, né, é de 7 a 9 horas de sono adequado, tá? Então, a gente tenta orientar, né, os pacientes a sempre tentar manter esse tempo de sono. É lógico que a gente sabe que, às vezes, na correria do dia a dia, as pessoas estão cada vez tentando fazer menos sono, mas é importante, sim, para a nossa regulação hormonal, para a recuperação mesmo, né, do organismo, a gente tentar manter esse sono. Quais mudanças no estilo de vida melhoram o sono e a saúde do coração? Bom, em termos de mudanças de estilo de vida com o sono, a gente sempre orienta o paciente sempre tentar dormir no mesmo horário. Isso, além de tudo, né, assim, não só o tempo de sono total, mas sempre tentar manter a mesma rotina de sono. Então, dormir sempre no mesmo horário, para acordar sempre no mesmo horário, tentar deixar um ambiente um pouco mais fresco. A gente sabe que em Montes Claros, com as nossas altas temperaturas, às vezes é um pouco difícil, mas as pessoas que têm a disponibilidade de ter um ar-condicionado em casa ou um ventilador, para a gente, quanto mais fresco a gente conseguir dormir, a tendência é que esse sono seja realmente um pouco melhor. Além disso, né, o uso de cafeína, né? Então, o consumo de café e produtos que tenham cafeína a partir de 3 horas da tarde, por mais que a pessoa não está tão acesa, ela faz um impacto negativo no sono. Então, a gente sempre tenta orientar para a pessoa fazer o uso de café e esses outros tipos de bebidas um pouco mais cedo, para a gente ter um impacto menor na qualidade do sono dessas pessoas. Como diagnosticar e tratar distúrbios do sono para proteger o nosso coração? Bom, uma das doenças que a gente vê muito hoje em dia, né, é a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Ela é uma doença que acontece, né, a pessoa à noite, ao dormir, ela tem pequenas pausas na respiração e isso tem um impacto negativo na hipertensão. Ou seja, é uma doença que, quando o paciente apresenta essas pausas da respiração, ela pode piorar a pressão arterial do paciente no período noturno e, às vezes, o impacto é tão grande que promove realmente uma hipertensão arterial de difícil controle. Então, hoje em dia, a gente faz um exame que chama, né, a polissonografia, que é um exame para a gente detectar essas pequenas pausas da respiração, porque com o tratamento, que é aquele uso daquelas máscaras, né, de CPAP, a gente consegue evitar que o paciente tenha essas pausas na respiração e, com isso, tenha uma noite de sono adequada, melhorando até mesmo o controle pressórico desses pacientes. O tabagismo e o vape afetam o coração de formas diferentes? Na verdade, não, né? Então, o que a gente sabe é que hoje o vape, que são esses cigarros eletrônicos, eles têm o potencial até às vezes maior do que o cigarro convencional para danificar o coração e o pulmão. Então, a gente não tem uma regularização do que de fato está ali dentro, né, dos cartuchos de uso dessas medicações, né, desse vaping. Normalmente a dose de nicotina são doses extremamente elevadas e a gente tem visto um desenvolvimento muito precoce de doenças pulmonares nos jovens justamente pelo uso desses dispositivos eletrônicos. Recentemente a gente viu uma cantora aí, né, que teve esse problema muito grave de saúde, né,
com essa doença que atacou ela, né? Exato. Infelizmente, né, tem aumentado muito o uso desses dispositivos pelos jovens e a gente tem visto um aumento da incidência desses problemas de saúde de uma forma muito significativa. Quais estratégias reduzem o uso de tabaco entre os jovens? Bom, o principal que a gente tem que efetuar é a conscientização, disponibilizar a informação de que o uso do vape, né, desses dispositivos eletrônicos, eles são sim prejudiciais à saúde, muitas vezes piores que o cigarro, e a gente tem que ter também um maior controle desses dispositivos. Então, a gente sabe que a Anvisa ela não regulamentou a venda, a comercialização desse tipo de dispositivo e ainda assim a gente vê muito uso, muita venda irregular. Então, a gente tem que tentar fazer, ser um pouco mais preventivo aí nessas medidas, né? Como os profissionais de saúde podem apoiar a cessação, ou seja, a retirada desse tabagismo? Bom, a gente tem hoje vários programas de cessação de tabagismo, né? Em algumas unidades básicas de saúde tem vários programas, tem aqueles grupos de conscientização. Então, são formas que a gente tem de tentar estimular a população e conscientizar as pessoas, né, dos malefícios realmente do uso desse tipo de dispositivo, de cigarro para o pulmão. Qual é o impacto da regulamentação do controle do tabaco? Bom, hoje o que a gente tem é que em vários comércios, restaurantes, bares, a gente já tem a normatização de que a gente não pode fumar nessas áreas, né? Então, a gente tem locais já determinados, específicos para as pessoas fumantes. Com essa normatização, a gente percebeu que houve sim uma certa redução no tabagismo, só da gente conseguir reduzir os espaços de uso desse tipo de dispositivo. Agora, hoje, o que a gente tem em termos de regulamentação, principalmente do vaping, é que a gente tem a normatização da Anvisa de que está proibido a formalização desse tipo de dispositivo. Então, a gente tem que ter realmente uma efetuação da comercialização mesmo, né? Então, a gente tem que verificar, ficar de olho nesse tipo de regulamentação para que a gente consiga diminuir o uso mesmo desse tipo de dispositivo. Que campanhas têm sido eficazes na conscientização sobre este risco? Bom, a gente tem tido um aumento, né, das campanhas de regulamentação, de orientação aos pacientes. A gente tem que aumentar, né, esse suporte, aumentar principalmente a divulgação em redes sociais, que hoje os jovens eles usam as redes sociais como base de informação e a gente tem que estar nessas áreas mais para realmente conseguir conscientizar e orientar essa população sobre os riscos e danos do vaping e de outras formas, né, de uso de cigarro que fazem, né, a saúde do paciente. Agora nós vamos fazer uma breve pausa e voltamos dentro de instante com o podcast Saúde em Pauta, Jornal Infonorte. Na MedLife, acreditamos que cuidar da sua saúde é essencial para uma vida plena e feliz. Contamos com uma ampla gama de especialidades, sempre pensando no seu bem-estar e oferecendo um atendimento personalizado. Além disso, com o nosso cartão MedLife, você tem acesso a condições especiais e um atendimento ainda mais acessível. Atuamos em Varzelândia e região. Agende sua consulta e experimente o cuidado diferenciado que podemos te oferecer. MedLife, sua saúde ao alcance de todos. Riscos cardiovasculares associados ao estresse e saúde mental. Doutora Luciana, gostaria de saber, há uma relação direta entre depressão e risco cardiovascular? Bom, há uma relação sim, né? Então, o paciente que tem uma depressão, dependendo da gravidade dele, né? Ele vai desenvolver aí perdas de cuidados em relação ao próprio corpo, né? Então, a gente associa a depressão a alguns comportamentos, né, de compulsão alimentar que podem piorar quadros de obesidade. Os pacientes tendem a reduzir a atividade física, então normalmente são pacientes mais sedentários e isso tudo tem um impacto negativo realmente na doença cardiovascular. Quais práticas ajudam a reduzir o estresse e proteger o nosso coração, professora? Bom, para reduzir o estresse, né, uma das coisas que a gente orienta muito é a realização de atividades físicas, né? Então, o exercício físico, ele promove um aumento de liberação de hormônios bons, né, dopamina, serotonina, e isso tudo tem um impacto muito positivo na doença cardiovascular, né? Então,
A gente pode abusar aí de atividades físicas diversas, mas atividades que realmente que têm um impacto bem interessante são hábitos como o yoga, a meditação, aquela respiração guiada, né? Então, Certo. a gente faz exercício de respiração, a gente tende a diminuir batimentos cardíacos com isso. Exercício até mesmo como pilates, são exercícios muito bons que ajudam a eliminar também o estresse. Como cardiologistas e psicólogos podem atuar dentro desse tema? Bom, o paciente depressivo, né, o paciente que tem algum distúrbio de comportamento, a gente precisa da multidisciplinaridade. Então, a gente Certo. precisa do acompanhamento tanto do cardiologista para a gente ir acompanhando e atuando nesses efeitos e da avaliação psicológica, da terapia, né? Então, o paciente precisa estar aí acompanhado por vários profissionais para todos juntos conseguirem atuar no paciente e conseguir ver os benefícios, a melhora realmente do paciente. De que forma o estresse crônico pode atacar o nosso coração, pode atacar o sistema cardiovascular? Bom, o estresse ele está associado ao aumento da circulação de um transmissor que é a adrenalina, né? Então, esse transmissor ele é responsável por aumentar a frequência cardíaca, aumentar níveis pressóricos no paciente. E isso, de forma crônica, pode sim desenvolver, né, estar dentro do desenvolvimento da hipertensão arterial no paciente e, com isso, a possibilidade de várias outras complicações cardiovasculares, né? Seja o infarto, o acidente vascular cerebral e até mesmo o desenvolvimento da insuficiência cardíaca. Como a população pode fazer para contornar e melhorar esta questão aí do estresse do dia a dia, essa correria, Hoje, né, a gente fala que o mundo está muito conectado, muito globalizado, todo mundo muito conectado e, com isso, todo mundo muito mais estressado, né? Certo. Então, a gente precisa entender que a gente tem que tentar baixar um pouco esses níveis, então, a gente tem que tentar fazer atividades, coisas do nosso dia a dia para reduzir o estresse. Então, quando a gente acorda, orações diárias, meditação guiada, seja qual for, né, a religião do paciente, a gente fala que a espiritualidade, ela está muito envolvida nesse aspecto de diminuir o estresse e, com isso, até a gente tem benefícios, né, em doenças cardíacas. Além de tudo, né, a orientação de hábitos de atividades físicas diárias, né, então o exercício físico, ele está, sim, relacionado a uma redução do nível de estresse por esses benefícios de aumento de dopamina, de serotonina que ele traz. E realmente tentar conscientizar um pouco as pessoas, desligar telas, né? Desligar um pouco as redes sociais. Eu falo muito também que o jornal à noite é um trem danado para aumentar o estresse de todo mundo. Né? Eu falo assim, gente... Vai aumentar o café, aumenta o café, você chega em casa no fim do dia, você já está cansado, estressado, e liga um jornal que você só vai ver notícia ruim. Isso. Um jornal, assiste o Jornal do Almoço, você tem o resto da tarde ali para digerir aquelas informações ruins, e à noite você consegue relaxar e ter uma boa noite de sono. Tudo bem. Só falando em café, aí me surgiu uma pergunta. O café faz bem ou mal para o coração? Bom, café em doses moderadas fazem bem para o coração. A gente sabe que, na verdade, né, tudo em excesso é prejudicial. Então, cafés em pequenas doses, né? A gente recomenda ali 3, 4 xícaras de café, xícaras pequenas de café por dia, até são saudáveis. A questão do café é que, por ele ser um estimulante, o café ele tem um tempo de ação em torno de 8 horas no nosso organismo. Então, se a gente toma uma dose de café no fim do dia, esse café vai estar circulando ainda no nosso corpo e acaba que interfere no nosso sono. Por isso que a gente fala que o cafezinho, o último deixa ali para depois do almoço, porque na hora de dormir já não tem nada circulando, você já consegue ter uma noite de sono mais adequada. Reabilitação cardíaca, doutora Luciana. Como são os pilares de um programa de reabilitação cardiovascular? Bom, então hoje a gente tem programas de reabilitação cardíaca que envolve, né, o acompanhamento do cardiologista e do fisioterapeuta, né, o educador de saúde, educador físico, no acompanhamento desse paciente. Então, hoje a gente orienta muito esse tipo de atividade para pacientes que tiveram um quadro de infarto ou para pacientes que têm problema de insuficiência cardíaca. Então, são exercícios físicos guiados, monitorizados, né? Então, os pacientes usam aqueles monitores de acompanhamento de frequência cardíaca, a gente faz a avaliação da pressão durante todos os exercícios do paciente, para a gente ficar de olho, ver esse paciente retornando às suas atividades físicas de uma forma mais bem orientada, para quando esse paciente a gente libera de voltar para fazer uma academia, alguma atividade na rua, a gente tem uma maior segurança. Doutora Luciana, como a reabilitação impacta a qualidade de vida
a longo prazo? Bom, então hoje a gente tem que a reabilitação cardiovascular, a gente tem o impacto de melhorar a condição física do paciente e de retorno às atividades diárias a longo prazo, né? Então a gente tem o impacto de melhora, de redução de mortalidade dos pacientes pós-infarto e com insuficiência cardíaca. Então o paciente que teve uma internação recente, que teve um quadro de infarto, ou que está com insuficiência cardíaca, num quadro mais avançado, que precisa de fazer atividades de uma forma mais monitorizada, é um tipo de exercício muito interessante da gente fazer. Quais são os desafios para a implementação desses programas para realmente resolver a questão? Bom, o programa de reabilitação cardíaca, infelizmente, não é em qualquer lugar que a gente acha, né? Então, a gente tem aparelhos específicos, né, para a gente fazer esse tipo de exercício. São exercícios acompanhados por um profissional que seja capacitado para isso, né? Além de ter um acompanhamento cardiológico. Então, lá na nossa clínica, a gente tem esse programa, sempre tem um cardiologista disponível, né, para acompanhamento do paciente, e o fisioterapeuta, ele faz todo o processo de acompanhamento, então mede-se a pressão antes, durante o exercício, após o exercício, a gente monitora também a glicose, né, quando são pacientes portadores de diabetes, a gente acompanha os batimentos cardíacos, a saturação de oxigênio durante os exercícios, então é todo um processo um pouco mais atento e eficaz, né, para o paciente, que a gente tem que ficar de olho antes da gente liberar, né, que assim, a ideia quando a gente faz esse tipo de programa é dali uns 3, 4 meses a gente consegue orientar o paciente bem, o paciente ele desenvolve uma noção do que ele pode fazer, que tipo de atividade ele pode fazer, para quando o paciente voltar para uma academia, para um exercício físico dele sozinho, ele sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer. Como personalizar o acompanhamento do paciente numa reabilitação mais... Bom, então a gente sempre faz uma avaliação clínica antes da gente liberar o paciente para reabilitação, né? Então a gente avalia se o paciente teve infarto, se tem alguma condição que esteja ali ainda não muito bem ajustada, né? Então a gente confere as medicações que o paciente está usando, confere todos os exames que esse paciente tem recente, para a gente de fato individualizar, né? Um paciente que infartou com 40 anos de idade e que o coração continua normal, que não ficou nenhum tipo de cicatriz, é diferente de um paciente que infartou com 70 anos de idade, que ficou com sequelas no coração, que está com dispneia, né, que está com cansaço, né, as atividades diárias. Então, a gente tem que entender cada situação de paciente e daí a gente individualizar que tipo de exercício, que tipo de intensidade, né, nos exercícios a gente vai conseguir alcançar naqueles pacientes. E como educar pacientes e familiares para cair num alinhamento para a reabilitação? Bom, os pacientes eles têm que entender que a reabilitação cardiovascular ela está aí justamente para a gente conseguir orientar e acompanhar esse paciente nesses primeiros momentos, né, pós-infarto ou após o descobrimento de insuficiência cardíaca. Então, são pacientes que foram debilitados de alguma forma, né? Então, o paciente que infartou, ele sai de uma internação mais assustado, ele não sabe que tipo de atividade que ele pode fazer. Muitas perguntas frequentes doutor, eu posso voltar a dirigir? Eu posso voltar a fazer minha caminhadinha diária? Que tipo de coisa a gente pode fazer? Então, o programa de reabilitação, ele serve justamente para a gente conseguir, com esse paciente depois, identificar se eles têm algum sintoma fazendo algum tipo de atividade, se ele está conseguindo, se a falta de ar dele é só para exercícios que a gente fala, né, de maior intensidade, ou se o paciente, às vezes, quando está tomando banho, já tem falta de ar. Então, a gente consegue atuar realmente, né, nesses pacientes e, com isso, ajudar a família também, orientando a família. Falar assim, olha, esse paciente, ele consegue tomar um banho sozinho, fazer isso aqui sozinho. Agora, subir um lance de escada, 2 lances de escada, ele já não vai conseguir, ele vai precisar de um auxílio. Né? Muitas vezes, assim, uma pergunta muito frequente nos pacientes doutor, eu infartei, eu tô cansando só de levantar e ir no banheiro, mas em minha casa, meu quarto é no 2º andar, como é que eu faço? Então, são coisas que a gente tem que avaliar. Pode ser um risco, né? Até de acidente, coisa parecida. É um risco para o paciente em casa. Então, a gente tem que ter até mesmo essa atenção para orientar a família. Falar assim, olha, o paciente está indo de alta para casa, mas ele não vai poder subir o lance de escada para ir para o quarto dele. Nós vamos ter que reformar, dar um jeitinho aqui de arrumar um quarto no andar de baixo, até que ele consiga fazer uma reabilitação e consiga alcançar, né, fazer esse movimento de subir um lance de escada de uma forma adequada. O que a gente tem notícia, né, de pessoas de idade, né, mais avançada, problema de acidente, acaba indo para o hospital
e acaba se complicando, essa coisa toda. Né? Exatamente. É nesse tipo de situação, né? Assim, o idoso, ele vai subir um lance de escada sozinho, sente uma falta de ar, aí ele cai, quebra a perna, aí volta para o hospital de novo, numa situação mais grave. Então, acaba que o processo de reabilitação, ele envolve até mesmo para a gente conseguir recuperar esse paciente, deixar o paciente bem, para poder conseguir fazer as coisas sozinhos, né? Para o paciente ter mais autonomia, mais segurança nas atividades diárias também. Perfeito, doutora. Professora doutora Luciana Diamantino, saúde cardiovascular em idosos. Como os tratamentos são adaptados para idosos, doutora? Bom, a gente sabe que essa população é uma população que muitas vezes a gente vê a polifarmácia. Né? Então, são pacientes que têm vários problemas de saúde, problemas cognitivos, problemas de diabetes, problemas de coração. Então, a gente tem que entender, né, todo esse processo e tentar minimizar os efeitos colaterais, digamos assim, de cada medicação. Né? Então, a gente sempre ficará atento à lista de medicações que os pacientes usam e, às vezes, ver realmente o que é de fato necessário, o que, às vezes, pode ser cortado, porque, muitas vezes, é muita medicação e uma vai interferindo na outra. Então, a gente tem que ter muita atenção com essa população de pacientes. É isso aí. Qual o impacto das relações sociais na saúde do coração nessa idade? Bom, é extremamente importante, né? Então, a gente sabe que aquele idoso bem cuidado, com família perto, bem assistido, ele tende a viver mais do que outras pessoas. Né? Então, a presença da família, a presença do ambiente, sempre checando, é uma coisa muito importante na saúde do idoso. Quais intervenções dietéticas são mais eficazes para os idosos? Bom, o que a gente vê muito frequentemente é que os idosos, né, com o passar dos anos, eles vão parando de se alimentar adequadamente. E com isso a gente tem uma condição muito frequente, que é a sarcopenia, que é a redução da quantidade de músculo, de proteína no corpo dos pacientes. Então, os pacientes com isso vão perdendo força para fazer as coisas e ficando cada vez mais dependentes, né, de terceiros para poder conseguir fazer as atividades diárias. Então, uma coisa que a gente tem que tomar muita atenção com a população idosa é na quantidade da alimentação, principalmente de proteínas que eles estão comendo. Então, tem que comer um ovo mexido de manhã, tem que dar uma atenção especial à carne, às vezes a suplementação, né? Então, hoje a gente tem vários tipos de suplementos com proteína, né, para a gente tentar aumentar a força muscular desses pacientes, e até mesmo o whey protein a gente pode fazer, uma vitamina, para poder ajudar esse ganho de massa muscular nos pacientes. E a gente avançando aí, doutora, quais são os principais desafios na gestão da saúde cardiovascular nessa fase? Bom, então o idoso, ele tem um componente muito especial, que é o que a gente fala também, aqueles pacientes que desenvolvem a hipotensão postural. Né? Então, com a idade, a gente vê que os pacientes queixam muito da questão de que vai levantar e fica tonto, a pressão começa a cair, começa a bambear, e daí vem o risco de quedas e fraturas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o idoso em relação aos níveis pressóricos que eles chegam, né? Então, a gente sabe que a hipertensão no idoso a gente deve tratar, mas às vezes a gente pode deixar a pressão um pouquinho mais alta do que numa população geral, para evitar esse tipo de queda de pressão. Tudo bem, muito bem explicado, viu, professora? Como apoiar cuidadores na promoção de hábitos saudáveis para idosos? Que a gente sabe que existem empresas, OMICAS, né, e tudo mais, que fazem esse acompanhamento. Em outros casos, surge ali uma enfermeira, ou mesmo a pessoa que não é enfermeira, para tratar de idosos. Como a senhora vê essa questão? Bom, então é muito importante a gente ter uma atenção com os cuidadores, né? Seja funcionários mesmo, né, enfermeiros, técnicos de enfermagem, ou seja, até mesmo a família, né? Muitas vezes os próprios familiares assumem essa função de cuidador de idosos. Então, a gente tem que sempre orientar, perguntar para eles se eles estão conseguindo administrar as medicações, conferir as medicações que estão sendo tomadas de uma forma correta, além de cuidados básicos, né? Higiene pessoal, então conferir se o banho está sendo adequado, se o idoso é um idoso acamado, a gente tem sempre que lembrar de mobilizar, né, o idoso, sempre colocar o paciente mais sentado. A gente brinca, né, aquele banho de sol do idoso, coloca ele um pouquinho no sol, tira do sol, né, que acaba que ajuda também na vitamina D. Então, a gente tem sempre que orientar, né, a população, as pessoas que mexem diretamente com o idoso, elas devem ser orientadas e devem ser acolhidas também, né, assim, orientar. Às vezes o idoso é um idoso mais rabugento, então não fica querendo comer. Então, a gente tem que saber lidar muito bem com essa situação. Tem que insistir para alimentar, tem que ficar ali em cima,
porque muitas vezes, né, é necessário. Doutora Luciana, que pena, estamos chegando ao final. Primeiramente, meu muito obrigado pela presença da senhora aqui. Realmente, a senhora trouxe um conteúdo, informação para os ouvintes e telespectadores de uma forma mais clara e objetiva. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Saúde em Pauta do Jornal Infonorte. Mas eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para os telespectadores e ouvintes sobre a Clínica que funciona lá no edifício medical e a sua família que está lá atendendo o povo do norte de Minas. Bom, obrigada pelo convite, né? Sempre um prazer participar aqui com você. Então, a gente, né, temos a clínica que chama Clinicar, ela está no edifício Medical Center, no 8º andar. É uma clínica multiprofissional, né? Principalmente, né, estamos lá todos da família, né? Somos todos médicos, todos atuando lá. Gostaria que a senhora citasse um por um, começando pelo professor, a professora. Bom, meus pais, Noácio Diamantino, cardiologista, doutora Thaisa Diamantino, que é pediatra e cardiologista infantil. Além disso, né, eu atuo lá como clínica, cardiologista, meu marido, Carlos Daniel, é ortopedista e atende também a especialidade de acupuntura médica. Ó, gente, né? Ortopedista e também atua na área de acupuntura. Preste atenção. Minha irmã é Adriana Diamantino, também cardiologista, e doutor Gustavo, ele né, meu cunhado, é cardiologista e ele é intervencionista. Ele atua na hemodinâmica da Santa Casa de Montes Claros. Exatamente, ele é um médico da Santa Casa, né, hemodinamicista da Santa Casa, responsável por fazer o cateterismo, né, e quando precisa o tratamento adequado. Além disso, na clínica a gente tem vários outros médicos que atuam lá também, então a gente tem neurologista, pode citar o nome deles aí, que é bom. Eles estão também lá ligados, né, gente? Então, a doutora Karine, cardiologista, doutor Giovanni, que é neurologista, neurointervencionista, doutor Marcos, que é endocrinologista. Então, e estamos aí aumentando também, né, o portfólio. Você falou na Adriana, não falou? Falei da Adriana. Ah, tá. E a irmã sua que está chegando de São Paulo para cá? Bom, minha irmã caçula, Tatiana, ela ainda está fazendo especialização, ela já é pediatra, está fazendo especialização em cardiologia pediátrica. É certo. Né, tá lá no INCOR, mas ainda demora uns anos ainda para poder finalizar os estudos e retornar para a cidade. E lá na clínica a gente faz todo o portfólio de atendimento, né, à saúde cardiovascular. Tá? Então, a gente faz as consultas e faz toda a propedêutica cardiovascular inicial. Então, a gente tem exames como eletrocardiograma, MAP e Holter 24 horas, que são os aparelhos, né, para monitorar tanto a pressão quanto a parte do eletrocardiograma, dos batimentos cardíacos. Fazemos também o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, em que a gente avalia, né, a força, a função do coração mesmo. O ecocardiograma, a gente tem também a função dele, que é o transesofágico, que é uma sonda para a gente verificar outras partes do coração, né, que são mais específicas. Fazemos também toda a propedêutica da parte de ultrassom geral, além do exame também de esteira, né, o teste ergométrico, para a gente ver essa questão da dor torácica, acompanhar o paciente direitinho. Fazemos o exame também tilt test, que é o teste de inclinação para pacientes que têm episódios de desmaio, que é uma forma que a gente tem de identificar as causas de desmaio daquele paciente, e além do nosso programa também de reabilitação cardiovascular. Né? Então, a gente tem uma sala de fisioterapia com toda a aparelhagem necessária e específica para isso. Me fala um pouquinho sobre as vacinas também, né? Tem a criançada lá. Além disso, atendida. né, como temos o serviço de pediatria, a gente tem as vacinas, não só as vacinas para pediatria, mas também as vacinas para adultos e idosos. Né? Então, a gente tem a gama aí de vacinas, de vacina de gripe, a tetravalente, fizemos muitas vacinas, as vacinas de dengue, né? Antes delas passarem da parte, né, do governo SUS, a gente aplicou bastante vacinas de dengue lá. Vacina de herpes zoster, que é uma vacina extremamente importante para o idoso, né? Que é uma das coisas que afeta muito, incapacita muito os idosos. E vacinas de pneumonia, que são amplamente utilizadas aí por toda a população de adultos também. Só para terminar, eu quero o endereço, o telefone da secretária para a gente poder marcar lá na agenda da senhora. Bom, o endereço, né? Então, estamos lá no edifício Medical Center, no 8º andar. O telefone é o 3222-4191. Que é o nosso telefone principal. Tem nas nossas redes sociais, Clinicar Moc, no nosso Instagram, tem todas as informações necessárias e o link para atendimento direto pelo WhatsApp da clínica. Mais uma vez, meu muito obrigado. A participação da senhora aqui foi importantíssima. Eu creio que os ouvintes, os telespectadores, gostaram muito das informações que a senhora contribuiu muito para o nosso podcast Saúde em Pauta do Jornal Infonorte. Obrigada. E nós nos vemos no próximo episódio Saúde em Pauta, o podcast do Jornal Infonorte.